Pastor, eu queria só compartilhar rapidamente a experiência que eu tenho tido, porque quando eu comecei a pensar em discipulado, eu comecei a pensar em toda a 100, né, pastor? A preocupação, até mandei para os pastores o que o senhor estava falando comigo. Em agosto, a gente teve um irmão aqui, o pastor Ítalo, né, lá de Petrolina, e ele comentou comigo que estava buscando conhecimento em Santarém, né? E ele estava tendo uma dificuldade só porque ainda não tinha uma liderança formada, então ele ia fazer a célula protótipo para crescer e tal. Aí eu fiquei com aquilo, mas esqueci assim, né? E todo ano lá na igreja que eu pastorei, né, na instância mestre em Planaltina, eu busco um tema para a igreja, para o Senhor trabalhar a igreja no ano seguinte, né? Nós estamos saindo de um tema que é não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o mundo precisa ver isso, né? Basicamente isso. E estava acabando esse tema e chegando o ano seguinte, né? Eu busquei a direção do Senhor em resumo aqui, e o Senhor me falou que seria um ano do discipulado. E o Senhor falou assim, ano do discipulado, crescendo e fazendo crescer. Aí eu fui para Uberaba, eu com os pastores, para a gente orar, em jejum e oração, 3 dias lá de jejum e oração, no mato, né? E foi benção. Mas uma das coisas, além de necessidades minhas e do ministério, mas uma das coisas eu queria voltar com essa resposta. Se aquele tema realmente era de Deus, eu não queria nada da minha cabeça, né? E aí no primeiro dia, depois do período de oração, o dia inteiro, no final do dia, o pastor Gilvano, lá da Igreja da Unidade Uberaba, ele falou, irmãos, eu queria compartilhar algo com vocês. E o que eu queria compartilhar é sobre discipular. Aí eu falei, pronto, a resposta já está dada. E depois eu compartilhei com o Deus já está falando forte com a gente aqui, comigo pelo menos, porque o Senhor já me deu essa resposta. Então se confirmou que o que o Senhor tem para o ano que vem, para a gente, essa visão discipular. Aí eu pedi para ele, pastor João, pastor, fala para a gente sobre essa igreja do MDA. Ele falou rápido, e no último dia ele compartilhou e falou, irmãos, olha, eu não me impressionei com 60 mil membros, eu me impressionei com uma igreja primitiva, uma igreja onde havia muito amor, uma liberdade de espírito muito grande lá dentro, os irmãos muito ligados um ao outro, assim, ele ficou impressionado com a forma que eles vivem, né? Uma forma muito diferenciada. E esse é uma abençoado. Pode deixar ele passar. E aí o que acontece? Eu comecei depois que eu tive a certeza, eu passei para os pastores, né, que eu estava com essa visão, passei com o pastor Robson, comecei a pesquisar no material, conversando com o pastor Rogério, pastor Heleno, muito sobre o aspecto. E um dos diferenciais que eu vi é a questão do discipulado 1-1. Como o pastor Robson disse, tem muitas igrejas que trabalham metodologia semelhante. Mas eu, ouvindo o pastor Eiber, ouvindo o pastor Giovando, ouvindo outros pastores que têm experiência, conversei com o pastor Venâncio lá em Caldas Novas agora, aí ele falou do Senhor, né? Aí vamos fomentar isso aí. O café da manhã que a gente fez semana passada, não, vamos trazer esse pastor Márcio para a gente ouvir, né? Mas o diferencial que eu vi foi o discipulado 1-1. E foi o que o pastor Giovano compartilhou com a gente. Uma igreja em que está todo mundo sendo discipulado. E esse discipulado no sentido de confessar problemas, fraquezas, pecados e sendo tratado. Essa é uma igreja que não tem jeito, a liberdade do Espírito Santo vai ser muito grande, o diabo ele não vai ter argumento para atrapalhar isso ali. Então assim, vai ser uma igreja que não vai andar e nem correr, ela vai voar mesmo, porque vai voar mesmo e vai prosperar muito. Eu achei isso muito interessante, tão interessante que eu estava comentando com o senhor, que eu já comecei, porque independente do crescimento, independente dessa visão de crescer em metodologia, eu preciso disso na minha vida, eu preciso que meus líderes tenham. E assim, eu comecei esse trabalho lá na instância, avisei no café da manhã para o pastor Ademir, intimei ele na frente de todo mundo, falei, pastor, o senhor é meu discipulador, eu não tenho outra pessoa que eu possa discipular, o senhor é meu pastor, estou ligado ao senhor. E aí nessa semana eu falei, pastor, quando é que o senhor vem aqui na igreja? Ele foi lá ontem, né, um trabalho na obra que a gente está construindo aí, separei um tempo, eu falei, pastor, vamos ali, o que foi? Vamos me discipular, né?
Aí isolamos lá um lugar, conversamos, me aconselhou, me corrigiu, exortou. E assim, eu sinto uma alegria tão grande nisso e tenho feito isso com os líderes da igreja, né? Meu irmão, como é que está seu casamento? Como é que está aquela tentação, como você falou, que você está enfrentando? Isso aqui tem que melhorar. Seu filho aqui está errado dessa forma aqui. Então assim, eu acho que na visão do pastor Ebiú, eu acho que isso é um dos pontos assim mais até porque várias vezes, falando que eu acho, mas várias vezes ele fala sobre isso, que um dos pontos chaves do trabalho dele é essa confissão, essa transparência do discípulo com o discipulador, e isso permeia toda a igreja. Eu estou fazendo com os líderes que são meus discípulos, mas eu procurei o meu pastor para fazer com ele, porque eu não posso ficar de fora disso. Essa cobertura e assim, importante. Eu achei isso fantástico. Eu penso que, aí eu estou falando aqui para 100, né, para 100 para os outros pastores de outras igrejas, mas eu penso que é uma solução muito grande para a gente, porque hoje eu vejo o sofrimento do pastor Ademir, porque uma pessoa liga para ele lá de, fala o nome aí, pastor, lá do interior, não sei de onde. Currais Novos. Currais Novos, pastor, nós estamos aqui querendo estar junto, e tem uma família, 2, 3 aqui, pastor, ajuda a gente a abrir a igreja, manda 10 mil reais que a gente aluga o tempo, compra as cadeiras, compra o som e tal. Olha só se investe no negócio. Não, meu irmão, a gente tem um trabalho aqui, um modelo, uma forma, vamos começar em casa, vamos multiplicar isso aí, assim, até administrativamente falando, em termos de custo, responsabilidade. Sim. Isso muda todo o cenário, né? Trabalho dá muito, mas eu não acredito que o Senhor nos chamou para que não serve para não trabalhar. O pastor Rico olha, ele fala que quer abrir uma igreja e não quer ter trabalho, abre uma igreja no cemitério, né? Porque lá o crente não falta, não reclama, não murmura, não dá trabalho. Então assim, a visão do Senhor Jesus é trabalhar, e Ele trabalha, a gente tem que trabalhar, vai dar trabalho. Eu acho que a gente leva 1, 2, 3 anos para sedimentar, consolidar essa visão, mas eu creio que o crescimento que o Senhor vai dar é muito grande. Eu estou numa igreja ali que ela cresce muito, mas eu tenho um problema com a porta do fundo. A porta do fundo, realmente, a gente ganha 100, perde 80, fica 20, bênção, mas a gente tem que aprender a caminhar nesse sentido. O que fecha a porta dos fundos de uma igreja é o discipulado. Pastor, aí a gente queria assim muito, eu estou falando por mim, né, mas alguns já compartilharam isso, pastor Ademir, a questão da imersão, de ver que o pastor Venâncio talvez a gente combina assim, sem dúvida. Eu só queria colocar assim umas últimas coisas. Por exemplo, pelo que eu estou vendo aqui, nós temos líderes da igreja aqui, certo? Certo. Quantos são pastores que aqui estão? Quantos são pastores? Olha, nós temos bastante pastores, né? Então, e outra coisa que eu já percebi é que cada um de vocês também já tem uma experiência com a visão celular. Pelo que eu estou entendendo é isso. Porque cada um de vocês tem uma experiência com a visão celular, já tiveram um contato e tal. Isso facilita muito, facilita demais a implantação da visão. Agora, uma coisa muito interessante que poderia ser feita seria realmente reunir a liderança de pastores, de preferência com as esposas, eu não sei a viabilidade disso, e fazermos uma imersão. Mas mesmo assim eu sugiro que vocês vão à Fortaleza. Amém. Que vocês tenham contato com o pastor Eibe, não é? Vocês conheçam de perto o que está acontecendo lá. Gente, quando eu fui a primeira vez, que eu tive um dia de sábado praticamente inteiro com o pastor Eibe, no domingo era a chegada do encontro deles lá. E eu vi 4 indivíduos que não eram casados e que já moravam há muito tempo, pastor, com as suas esposas, tinham filhos e tal, pedirem a mão das mulheres em casamento na hora da chegada do encontro, no testemunho. Aí eu senti um clima de adoração, de glorificação do nome do Senhor tão forte, que eu comecei a me emocionar tanto, o coração disparou, e eu virei para esse meu amigo e disse: rapaz, me tira daqui, senão eu vou ter um infarto aqui, de tanta emoção. O negócio é tão sério que você vê assim as pessoas vivendo aquilo, as pessoas... Você fala, é isso que eu precisava, é isso que eu quero, né? E o pastor falou a questão de fechar a porta dos fundos.